Vamos retomar novamente. Estou fazendo conexão aqui com a convidada, com a Claudinha. Aê! Voltamos! Voltamos. Pode continuar, Cláudia. Peço Você desculpas aí sabe, para você. Vivi? Não, sem problemas. Boa noite de novo para o pessoal que, né, vi que entraram umas pessoas novas. É muito interessante, né? Porque aconteceu uma vez comigo, eu estava numa live, também tinha começado a meditação, e foi uma live que eu fiz da nossa conexão com os nossos mentores, amparadores, tudo isso. E Uhum. caiu. E eu só fui ver uns minutos depois que eu estava tão ali conectada. Então, por que que eu estou falando isso? Porque às vezes, pessoal, a gente quer fazer as coisas e tem interferências externas, Aham. né? Então a gente tem que persistir quando acontece esse tipo de desafio, de dificuldade, né? Porque se a gente quer realmente uma coisa. E aí, antes de começar a live, Vivi, normalmente eu coloco umas pedras próximo de mim. Eu trouxe aqui uma vassourinha de bruxa para limpar né, o Tô ambiente. desamparada hoje aqui, Cláudia. Exatamente. Tenho aqui cristal, pirita, né, que é abundância, empoderamento. Então, vamos Sim. que vamos, pessoal. Vamos seguir. Com certeza. Né? Então, eu estava respondendo o Rafinha, não sei se ele já chegou de volta, mas se ele ou mais alguém tiver perguntas, né, por favor, continuem colocando aqui pra gente, tá? Eu acho que o Rafa ainda Então, não conseguiu voltar ainda. tá, sem problemas. Então, pessoal, o Theta Healing, ele é essa expansão total de consciência, porque a gente vai liberando essas informações que não são legais e trazendo as demais, né? Eu tenho sempre uma colinha do meu lado, Vivi, porque a gente fala muito, senão eu não consigo falar metade, que a gente se empolga, fica conversando com o pessoal, né? Não, segue E aí, segue aí. com Sua intuição certeza. é que manda. Ah, sim, é. Já aconteceu de eu fazer roteiro e mudar tudo, porque a gente está ali no campo do pessoal também. Faz parte. Faz parte. E o Teta Healing, então, gente, até eu vou dividir uma coisa aqui com vocês, porque hoje está completando 2 anos que eu cheguei lá em Montana, nos Estados Unidos, para fazer as minhas formações, Vivi. Então é um dia Yes! muito Parabéns! especial, gratidão, é um dia muito especial, porque é a realização de um sonho e poder trazer essa técnica e ensinar as pessoas a se cuidarem, né? Então, hoje em dia, até por tudo que tem acontecido, é muito importante que a gente desperte esse nosso mestre interior, porque nós somos mestres que estamos despertando. Então, eu me conhecer, me reconhecer, entender quais são as minhas sombras, porque todos temos, e tá tudo bem, né? A gente, quando nega essas sombras, elas crescem, porque tudo que resiste persiste. Então, nas sombras que a gente vai olhar, é onde a gente cresce muito na nossa vida, né? Teve uma das lives, a gente estava falando sobre sentimentos, e eu até contei aqui para o pessoal com mais detalhes, né? É, que eu, por muito tempo, Vivi, recusava a minha raiva. Então, eu não admitia que eu sentia raiva. E é um sentimento humano, né? Todos temos. E aí eu fui aprendendo e continuo aprendendo a como lidar com isso, né? E hoje já estou bem melhor, graças a Deus, mas é um trabalho, né? E falando em raiva Então, aí, né, Cláudio? Vamos, vamos aqui. Seguindo nessa linha um pouquinho aí, eu sei que, né, pode até estar fora um pouquinho como diz aí, do seu tá script tudo também. dentro, vamos lá. Mas, né, eu acho que a consciência de cada um que está aqui também, eu acho que os downloads vão assim se fazendo, né, na noite. E pensando assim nas emoções, quais são os downloads, por exemplo, que a gente poderia fazer assim uns dois ou três, vamos assim dizer, que a gente poderia fazer para raiva, por exemplo, para a gente aceitar isso que você está dizendo, né? Eu não aceitava que eu sentia uma emoção que é humana, né? Exato. Exatamente, Vivi. Bom, a raiva, ela sempre traz muitas informações por detrás.
Então, por trás dela, normalmente há muitos ressentimentos, há muitas sensações de rejeições, né, de se sentir também, às vezes, inferior. Então, tem muita coisa por detrás da raiva. Então, é importante, quando a gente está atendendo ali, ou mesmo a pessoa, né, que vai aprender a técnica, entender o que está por detrás para fazer as liberações, e aí ir fazendo esses downloads. Então, um deles que a gente pode trazer para a pessoa é que ela já sabe lidar com a raiva da forma mais elevada e melhor. E por que que eu falo isso? Porque a raiva, quando ela é bem canalizada, ela nos ajuda, né? Ela é uma força Mas, poderosa. exato, mas ela é uma força muito poderosa. Agora, quando eu percebo que eu só sou movido pela raiva, aí é um perigo. Eu tive uma cliente que ela veio para a sessão e trouxe essa questão da raiva, e foi uma pessoa que passou por momentos muito difíceis na infância, né? De necessidades grandes, e ela sentiu uma raiva, Vivi, muito, muito grande do pai dela, porque era então o causador, né, dessas privações Sim. que ela trouxe. E ela tinha essa raiva como motriz. Então, tudo que ela fez na vida dela, inclusive hoje ela é uma mulher muito bem-sucedida, mas tudo foi movido por essa raiva. Só que com isso ela estava criando doenças no corpo físico dela. Então, primeiro de tudo, né, é entender que aquela raiva, primeiro, que a culpa não é de ninguém. A gente liberar as pessoas dessa culpa e trazer a autorresponsabilidade. Porque aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa fez o melhor que ela pôde também, a gente sabe disso. Então, quando a gente traz a responsabilidade para a gente, tá, eu vivi isso na minha vida, eu não posso mudar, mas eu posso transformar, né? Então, transformar isso em algo que colabore com você, porque senão você pode trazer as doenças para o seu corpo físico, porque você fica acumulando aquelas informações negativas. Então, quando eu trago um download, depois, de preferência, né, de ter liberado essas negatividades, de eu sei qual é a sensação de viver a minha vida lidando de forma positiva com a raiva, fazendo com que a raiva não me afete negativamente. Esse tipo de download de informação. Porque daí ela é usada para algo bom, digamos assim, sem te prejudicar. Porque também você tenho certeza que você deve pegar situações assim. Às vezes tem pessoas que precisam sempre ser desafiadas, Uhum. né? E aí elas ficam, ai, mas é porque eu fiquei com raiva do fulano, então espera aí, né? Que ela faz até assim, aham, Agora, agora deixa você me eu... aguarde, né? E ela sente aquela raiva, né? Porque eu estou sendo desafiado. Então tem N situações. E não tem como. Não existe uma fórmula mágica, porque cada ser é único e cada pessoa tem as suas questões muito particulares, né? Mas esse dia eu já sei viver sem raiva excessivas, eu já sei como transformar a minha raiva em algo positivo, né? Eu já sei viver sem raivas. Por que que eu não posso trazer isso, Clau? Que é a pergunta até de muitos alunos. Por que que eu não posso fazer um download de eu já sei viver sem raivas? Porque raiva é um sentimento humano e todos nós sentimos. Então, é como trazer e transformar essa raiva para algo bacana. Mas dizer que a gente nunca mais vai sentir raiva, aí é pouco delicado. Ousado, né? Vamos assim dizer. É, exatamente. É bastante ousado. E claro, para as pessoas às vezes que ouvem, né, a gente falar do Theta Healing, e a gente sempre fala do Criador, né, do Criador de tudo que é. Que Criador é esse, Cláudia? O Criador, Vivi, ele é o Deus, é essa energia superior. Dependendo da religião da pessoa, da fé da pessoa, ela vai chamar de Maomé, de Shiva, de fonte de tudo que é, de consciência. Então, no Theta Healing, eu aprendi isso e para mim
ficou muito confortável chamá-lo de criador, de fonte criadora, porque a gente tira aquele estereótipo, né? Do Deus, que, por exemplo, aqui no Brasil, maioria católicos, a gente às vezes pensa naquele Deus que pune a gente, né? Que te aponta o dedo, que fala, né? Sisudo. E Deus é amor incondicional, né, Vivi? E eu já peguei casos de pessoas, clientes e alunos, que tinham esse probleminha com a palavra Deus, porque a gente teme Deus. Né? A nossa cultura traz isso. Mas Deus é por amor. Então, para tirar esse foco dessa figura, para mim é muito mais confortável chamar de Criador. Porque daí também eu percebo que eu trago esse conforto para quem eu estou atendendo, para os alunos. Né? Então, mas se para você, né, no caso para as pessoas, é confortável de chamar de Deus, de Jesus, de Buda, de Shiva, de Oxalá, é a mesma energia, a gente só muda de nome. Sim, e a Tati, ela tá perguntando, Clau, se tem algum download aí pro perdão. Tem, Tati. O perdão é algo que é uma das principais proteções que a gente pode ter, energeticamente falando. E principalmente, Tati, o auto-perdão, que muitas vezes é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro. Então, só até repetindo um pouquinho, se for possível, eu não sei se você é Teta Healer ou se você, né, tem o conhecimento já de ter passado por alguma sessão de Teta Healing, mas se for possível, entender o que está por trás dessa falta de perdão para que isso também seja liberado. E aí, downloads podem ser algo do tipo. Eu já sei qual é a sensação mais elevada, a definição, a perspectiva do Criador de perdoar, de me perdoar. Eu sei que é possível e seguro me perdoar e perdoar ao outro, né? Eu já sei como me perdoar e perdoar ao outro. E se para você neste momento não for possível perdoar ao outro, perdoe a si por ainda não poder perdoar ao outro. Porque a gente sabe que tem situações que requerem um trabalho interior mais profundo para eu poder perdoar a outro. E mesmo a mim mesmo, né? Mas por que que é tão importante o auto-perdão e o perdão, gente? Porque, assim, nós estamos ligados energeticamente, certo? Tanto por sentimentos e sensações bacanas, quanto não tão bons assim. Então, quando você perdoa alguém do coração, aí eu vou usar com outra pessoa primeiramente, é como se você quebrasse aquela negatividade que havia com o outro. Então, você deixa de ressoar com o outro. E mesmo que o outro ainda tenha uma questão com você, ele vai ficar aqui vibrando sozinho, porque você já perdoou. E aí, inconscientemente, você está colaborando com que ele libere essa energia também. Porque ele vai, por exemplo, ele fica assim, ai, porque a Tati, que não sei o quê, eu vou usar seu nome, tá, Tati? A Tati, ela fez isso comigo, tal, eu não vou perdoar. Mas você já mudou sua vibração. Então ele não tem com quem mais brigar, né? E aí, no momento dele, ele também vai entrar nesse perdão. Mas se não for o caso, e aí é assim também, eu não esperar pelo perdão do outro, dependendo da situação. Porque quando eu peço o perdão e a pessoa não me dá esse perdão, eu coloco o meu poder na mão do outro. Então, você se sentir, né, se for o caso de pedir o perdão para alguém, não espere a resposta positiva nem negativa, mas libere em você tudo que você pode. Até, Vivi, eu me utilizo muito também do Ho'oponopono para os Uhum. exercícios de perdão. Então, só brevemente, Ho'oponopono é uma técnica meditativa de cura havaiana, onde a gente trabalha muito auto-perdão e limpezas de memórias.
né, junto à nossa criança interior, aos nossos ancestrais, à humanidade como um todo. Então, eu costumo entrar em teta, porque tudo a gente faz em teta, né, Vivi? Tudo ali com o Criador, né? Porque a gente, depois, gente, que a gente aprende esse caminho do Criador, não tem como se desgrudar mais dele, tá? Porque ele é o cara, É né? amizade infinita, né, Cláudia? Altos papos, né, Vivi? Que a gente fica ali com o Criador. Né? No Digging, Vivi, o que que você quer manifestar? Você quer uma casa? Você quer um carro? Não, eu quero conhecer o Criador. É, gente, essa mulher, olha, tá fácil. Vamos conhecer o Criador, então. E Olha, como foi a experiência, Vivi? nossa, foi pesada. Pesada, modo de dizer, né? Com o Criador, assim, tem leveza, mas, assim, eu não esperava as respostas, assim, vamos dizer, muito profundas, né? Como vieram, né, Cláudia? Porque a minha Sim, questão não era, a pergunta não era se Deus existe, não era isso, mas não. hoje eu quero um papo mais assim, eu quero manifestar aqui uma conversa com o Criador. E foi assim, surpresa até para minha parceira, né? Porque no Teta Healing a gente troca, né, Cláudia? E geralmente a gente manifesta coisas materiais, mas eu não, eu queria uma conversa literalmente com o Criador. Literalmente o Criador me disse, né? Você tem poder pessoal. Exato. Uma confirmação de tudo que eu faço, né? A gente chegou nessa conversa. Eu não vou, né, me delongar aqui, porque senão, né, eu vou tirar o espaço aí das pessoas poderem perguntar. Mas é muito profundo, né? O Theta Healing, ele leva a gente para memórias, muitas, ele traz muitas memórias, cada vez, né, o próprio digging, né, cavar e cavar Sim. ainda mais fundo e mais fundo e cada vez mais fundo. E quanto mais fundo, mais a gente vai descobrindo coisas muito interessantes. E foi muito interessante, Clau, que depois do digging, depois daquela conversa direta com o criador, hoje a gente tem uma outra relação. Olha só, que lindo! E como ficou essa relação? Você pode contar um pouquinho aqui para o pessoal entender? Olha, a nossa relação, vamos dizer que a gente está mais amigo hoje, assim. Não que a gente brigava também, a gente é igual marido e mulher, sabe? A gente, o criador também, para o pessoal que está aí ouvindo, não é? Porque a gente está direto para o criador, que também a gente questiona, né, Cláudio? É Com importante, acho que as pessoas certeza. saberem. No Teta Healing a gente também pode questionar, mas isso aqui eu não entendi, mas isso aqui, como assim? A gente pode fazer essas perguntas, né? Não é que porque a gente está diante do Criador, agora ele sabe tudo e a gente tem que ficar calado, não. É uma coisa bem Não, recíproca, né? É um diálogo, assim dizer. Mas exatamente. E é importante. Tem uma pergunta, né? Eu tem vi que uma subiu pergunta ali, da você estava Joaquim. comentando. Mas você gostaria de fazer alguma consideração, Clau, antes da gente Ah, partir para não, a só pergunta? complementando isso que você falou, que realmente, pessoal, a gente pode questionar. Na verdade, eu acho que a gente deve questionar as coisas. Não aceitar tudo ali, né? Não, pera lá, criador. Eu não entendi. Você pode ser mais claro? Pode ser mais específico? E a gente bate esse papo assim com ele, né, Vivi? Sim, falo que eu sou uma, assim, eu sou rebelde. Então, eu vou perguntando, perguntando, perguntando. Eu sou curiosa, eu quero saber. Eu tô diante do Criador, gente. Quando a gente está diante do Com Criador, certeza. abre o jogo, né? Tati, abre o jogo aí sobre o perdão. O que está acontecendo nessa relação aí com o perdão, né? Por que não tá, tá tão difícil de perdoar, né? Eu acho que a questão é essa, né, Cláudia? Por que é tão difícil da gente deixar passar as coisas, né? Liberar. Por que a gente ainda aprende, né? Qual o sentimento ainda, né? Que a gente precisa. Então, será que a gente realmente quer perdoar? Será que aquilo não está nos nutrindo de alguma forma? São assim, me Sim. veio esse questionamento quando você estava falando aí. Sim, com certeza, pessoal. Todos esses sentimentos, né, que a gente está falando desse eu não conseguir perdoar. Eu vi que teve uma moça, eu não lembro o nome dela, mas ela falou que tem muitas mágoas no coração, né? Como que ela pode fazer? Então, tudo isso, gente, tem ganhos e aprendizados que são importantes da gente trazer para o nosso nível consciente. Por quê?
pode parecer maluco o que eu vou falar agora, mas esses sentimentos negativos, a intenção deles é nos proteger de mais sofrimentos, né, Vivi? A gente vê muito bem isso no Digging e a gente vê mais ainda no Próximos. Quando você for fazer o Você e o Criador, você vai entender mais ainda sobre isso, né? Porque a nossa mente, gente, tem vários carinhas que ficam falando lá dentro. Acho que todo mundo já, né, percebeu que fica lá, aquele tititi dentro da nossa mente. E tem um cara lá dentro que a função dele é resolver nossos problemas, mas não de uma forma que a gente aqui, se a gente for falar não tão racionalmente assim, quando a gente fala. Então, é importante você descobrir para que essas mágoas, a moça que falou das mágoas, por exemplo. Você pode, eu não sei se você costuma fazer meditação, se você tem alguma prática, mas olhar para dentro de você e se perguntar: para que essas mágoas ainda estão me servindo? Sabe? Se conecta ali da sua maneira, ou se for o caso, né, busca um auxílio. E quando você tiver essa informação, é onde você vai ser capaz de entender, porque cai um monte de ficha, né, Vivi? A gente fala assim: nossa, é para isso que está me servindo? Putz, eu não acredito, vamos liberar isso logo, né? E o mais importante é a gente também descobrir o que que eu estou aprendendo com essas mágoas, com essa falta de perdão, com essa sensação de rejeição, de abandono. Porque quando eu faço essa pergunta, eu estou conversando lá, conectado com a fonte criadora, com o meu eu superior, que é a minha parte mais elevada. E a intenção do eu superior é sempre nos trazer aprendizados. Nós estamos nesse planeta escola para relembrar, adquirir virtudes. Então, enquanto eu não aprender a lição, eu vou ficar repetindo de ano. Acontece que essas lições, essas emoções, elas têm esse cunho de que se eu não cuido, eu posso até ficar doente. Eu vou somatizando aquilo dentro de mim. Então, tudo, Vivi, tem ganhos e aprendizados. Por mais louco que possa parecer, esses sentimentos estão te protegendo, né? Protegendo aqui as pessoas que perguntaram, de algo para não sofrer novamente. Vou dar um exemplo breve aqui, Vivi, acredito que possa facilitar para o pessoal. É, digamos que você é uma pessoa que deseja muito ter um relacionamento, mas você não consegue levar adiante, ou então dá um tempo X e você perde o interesse pela pessoa, ou então a pessoa perde o interesse por você. E isso é um padrão que vem se repetindo na tua vida, certo? Quando a gente entra nesse caso, a gente vai voltar lá para a primeira infância, né? O Theta Healing, ele leva a gente normalmente lá para a primeira infância, e aí eu vou entender com a pessoa onde que isso começou. Normalmente ela vai me trazer alguma situação referente ao pai e mãe, que não tem jeito, a gente fugir dessas figuras, né? E aquela criança, em determinado momento, se sentiu rejeitada pelo pai, se sentiu abandonada, talvez, pela mãe. E aí, aquele carinha que está lá dentro falou assim: então, Cláudia, faz assim, ó, para você não se sentir mais rejeitada, abandonada, você não vai se aproximar profundamente de ninguém, para você não se sentir assim de novo. Então, é mais seguro eu ficar longe do que me entregar para alguém, me entregar para o amor e ter essa vida que eu desejo ter, mas lá no inconsciente o carinha tá tomando conta para eu não me sentir abandonada, rejeitada de novo. Entende como fica essa dualidade? Eu quero estar com uma pessoa, formar minha família, ter ali meu companheiro, mas eu aprendi lá atrás que o amor dói, que o amor machuca, que eu me sinto abandonada, me sinto rejeitada. Então isso fica brigando dentro de mim. E aí esse padrão se repete, se repete, se repete na vida até a pessoa entender aquilo, mudar esse padrão e aí sim, energeticamente ela libera essas informações e traz essa nova realidade para a vida dela. Então, ficou claro para vocês, né? A Tati que falou do perdão, essa outra moça que falou também da mágoa, como que A funciona? Jo, A Jo que falou? foi Isso. a Jo. Uhum.
Vão deixando as Então, perguntas de vocês aqui, porque ó, a Cláudia aí é uma biblioteca de informação. Então, vamos não, aí mas é aproveitar muito que é legal quando o pessoal educador, né? faz. E aí vamos deixando Exatamente. perguntinhas aí. E esses padrões, Cláudia, assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Por exemplo, eu tenho esses padrões, eu vejo que eu não entendo claramente, né? Eu preciso fazer, vamos dizer, um digging aí para eu entender que esses padrões são até padrões aprendidos na infância mesmo. E aí, Uhum. quando eu preciso fazer esses downloads, mas eu ainda não tenho esse conhecimento, mas eu percebo que eu entro no relacionamento, saio de relacionamento, volto, faço. Em outro relacionamento, tudo se repete de novo. Parece que eu escrevo, né, a mesma história o tempo todo. É isso que vai me levar a procurar uma ajuda. E no caso, é possível a gente liberar essas crenças logo em uma sessãozinha de Theta Healing? Se a pessoa estiver bastante aberta para essa cura, sim, é totalmente possível. E por que isso, gente? Imagina que nós somos que nem uma cebola, aquelas várias cascas, certo? Então, se a pessoa ainda está resistente, e quando eu falo isso é a nível inconsciente, tá? Porque se uma pessoa vai para uma sessão é porque ela está querendo ajuda, certo? Só que lá dentro tem um outro carinha que fica, ah, não, mas a Vivi vai me atender? E aí eu já estou tão confortável com isso, eu já sei como é que funciona, eu não quero que mexa aqui. Então, há essa resistência também do nosso nível inconsciente. Mas se a pessoa realmente está lá dentro aberta, em uma sessão, Vivi, nossa, já vi acontecerem coisas assim que a gente se surpreende, né? E a gente só agradece o Criador. Mas é possível sim, porque a gente consegue ir tirando essas camadas de cebolinha e ir na causa raiz. Que o digging que ela comentou, gente, é esse cavar. A gente vai cavando, cavando, cavando até chegar na causa raiz e liberar essas informações da pessoa. Eu só não tenho como falar, gente, e garantir para vocês que em uma única sessão a gente vai resolver todos os problemas da vida, né? Porque isso não existe, né, Vivi, nenhuma terapia. Exatamente. Porque, como você disse, é uma vida, né? São muitas vivências, com trocas com muitas pessoas, vivendo muitas situações. Então, é melhor a gente mexer também, porque às vezes há incômodos também, né? Até para a gente poder liberar alguns sentimentos. Isso é sentido no corpo, né? Isso pode gerar assim um mal-estar quando a gente está liberando, né? Muitas vezes quando eu tenho que liberar alguma energia, às vezes parece que dá umas pontadas, uns incômodos mesmo que você sente no corpo, né? Mas aquilo saindo, aquilo, né? Você transmutando aquela energia. Então, até eu me recordo, Cláudio, de uma coisa interessante que, por que eu fui para o Theta Healing, né? O Theta Healing, ele deu uma prévia na minha vida, vamos dizer assim, no momento que meu filho estava com câncer no hospital. E aí eu já era reikiana na época, e eu fazia sempre, eu energizava, sempre fazia energização nele todas as noites no quarto. Mas lá um dia eu falei, acho que eu vou conversar um pouco com essas células aí do corpo. Aí parece uma coisa assim, meio maluca falando uma coisa dessas. Mas eu falei, eu vou conversar com essas células. E aí eu comecei a mentalizar, né, as energias que eu queria. E eu me lembro que, como a gente entende, né, que o que estão nas células, né? Uma pessoa que está com câncer é uma célula que está morrendo, né? Então, ali é a energia de destruição. Aí eu falei, bom, se é de destruição, né, vamos, rapa fora tudo, tira isso aqui. Só que, quando eu estava fazendo a energização, veio a seguinte informação. Você está lidando, vamos assim dizer, o mal, né? O mal que está acontecendo, você está lidando com outro mal. Como é que você quer resolver isso? Aí foi uma sacada que eu falei, caramba! Foi assim um download muito forte, né? E aí eu falei, não, essas células elas precisam de amor, elas não precisam, elas precisam se restabelecer a ordem nesse corpo e não uma destruição.
E foi isso, foi assim que eu conheci o Theta Healing, assim, naquela época eu nem sabia que existia Theta Healing, mas assim, foi assim que eu conheci o Theta Healing, Cláudia. Mas é, Vivi, porque tudo é amor, inclusive isso que a gente acha que não é. Essa desordem. Essa desordem, ela tem um motivo. Então, você preencher essas células de amor é onde começa a transformação. Porque, pessoal, a nossa memória ela é celular. Então, quando a gente fala dessas questões, não são questões só nossas que a gente está cuidando. Eu estou cuidando da minha memória celular, nível genético, histórico, ou seja, dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e aquela galera lá atrás que eu não faço ideia de quem seja. Estão todos aqui nas minhas células. E aí, quando eu vou me curando, eu colaboro com a cura dos que passaram e dos que estão por vir. Então, que coisa mais linda do que isso? A gente se permitir viver esse trabalho de autoconhecimento, né? E a partir disso, então, quando eu começo a liberar essas informações que a gente chama de negativas e limitantes, eu começo a abrir espaço para informações muito bacanas chegarem. Por exemplo, auto-amor, autoconfiança, aceitação, auto-perdão, merecimento, abundância. E isso é a essência do empoderamento, né? Isso é a gente trazer essa realidade para a vida da gente. E a gente não precisa, pessoal, esperar ser perfeito, porque nós não somos. Mas eu tenho feito esse exercício, né? Todo dia eu escolho ser melhor do que ontem. Então eu acordo de manhã e trago, né? Faço minha meditação, faço minha yoga, tudo isso. E aí naquele momento eu escolho. Hoje eu escolho ser melhor do que ontem. E hoje eu escolho ser melhor do que ontem. E então façam isso, se olhem no espelho, né? Aceitem quem vocês são, porque a gente está aqui nessa escola para aprender, né? Tem uma pessoa perguntando se tem correlação com a constelação familiar. Aqui, como ela está com o nome da parte empresarial dela, se você quiser deixar seu nome até aqui, querida, tá? Para a gente falar. Não tem correlação com a constelação familiar, diretamente falando, porém, quando a gente está trabalhando essa parte de crenças, é sistêmico, né? Então, dependendo da situação da pessoa, eu faço um alinhamento ali sistêmico também. Isso é muito comum, né, Vivi? Porque todos nós temos questões com os nossos pais, né? Dependendo ali, os nossos avós também, que são as pessoas, entre aspas, mais pertinho aqui da fileira, Sim. né? Gisele, boa noite, Gisele. Então, ele não tem ligação com a constelação familiar, né, de Bert Hellinger, porém o Theta Healing também é uma terapia sistêmica. Hoje, gente, é 13 de maio, é dia da abolição da escravatura, né? Então, até eu falei isso para Vivi, Vivi, olha que presente uma live nesse dia e eu aqui, né? E agora há pouco no meu feed eu coloquei um texto, né, em homenagem à minha parte negra, porque aqui é uma mistura também, índio, alemão, negro, português, aquela, né, miscigenação toda. E nós temos essas informações nas nossas células de pessoas que a gente nem nunca imaginou. E eu coloquei lá no texto que 2 anos atrás eu estava fazendo o curso, Vivi, o Anatomia Intuitiva, que é um dos cursos do Theta Healing, gente, mais profundos que tem. São 15 dias de curso. E ele mexe o tempo todo com a nossa ancestralidade. E na metade do curso, Vivi, estavam acontecendo coisas que eu estava me trabalhando no curso que já estava mexendo no sistema das minhas irmãs, da minha mãe e das minhas tias maternas. Uau. Para você ver a força que a Sim. gente, quando encara as situações e decide que aquilo vai ser transformado, a força que aquilo acontece. Então, é sistêmico, Gisele. E ele mexe assim muito profundamente mesmo. No caso, Clau, assim, a gente pode dizer que assim uma cura que você busca para você, ela pode se estender então à sua família.
Com certeza, porque é uma mudança de padrão. E como na constelação familiar, aí eu vou comparar um pouquinho, né? Na constelação familiar, a gente não se coloca no nosso lugar para que todo o sistema vá se colocando, cada um no seu lugar. Por exemplo, eu sou filha, minha mãe é maior que eu, meu pai é maior, para quem tem filhos, os filhos são menores, né? Quando eu me coloco no meu lugar, e mesmo com o Theta Healing, que a gente vai fazendo as liberações, aquilo também mexe no sistema. Então, mesmo que o outro nem saiba o que você está fazendo, e isso acontece nas constelações também, você já mexeu a energia. Então, vai haver um movimento das partes ali. E claro, pessoal, é bem importante eu ressaltar aqui que tudo que a gente faz com o Theta Healing, as liberações, os downloads, é com a permissão da pessoa e conectado com a fonte criadora, sempre pedindo para que seja para o bem maior, da forma mais elevada e melhor. Não é o que a Cláudia acha que é bom para o outro, não, é o que o Criador está trazendo ali da forma mais elevada e melhor. Então é importante ressaltar isso, né, Vivi? Que a gente está sempre ali conectando com a energia da criação e é ele que está atuando no melhor para aquela pessoa ou para a gente mesma, né? E tem pessoas às vezes, ai, não, eu quero fazer isso para tal pessoa, Cláudia. Como é que funciona isso? A pessoa, você diz a pessoa vir para a sessão para Não, trabalhar ela algo quer do outro? tratar alguma questão. Eu acho que isso pode ser até um questionamento de algumas pessoas aí, porque estou sentindo a vibração, entendeu, Cláudia? Aí, eu quero fazer isso porque eu quero melhorar a vida do meu filho, em particular. Uhum. Aí é desafiador, né, Vivi? Porque a gente está lidando com o livre-arbítrio. E muitas vezes esses filhos, que eu já peguei casos assim, são crianças assim de 35 anos, né? Então, não tem como, pessoal. O que a gente pode fazer e o que eu faço nesse caso é cuidar ali da mãe, né, do pai, às vezes, mas o que que aquilo está incomodando no pai, na mãe? Mas eu não consigo tratar algo do filho sem o livre-arbítrio dele. Quando eu mexo no pai, na mãe, vai mexer alguma coisa com o filho? Vai. Mas a gente não tem como, por exemplo, eu tratar você para você resolver algo em relação a um filho maior, seu, principalmente aí já maiorzinho mesmo, tá, gente? A partir de uns 12 anos, assim, já é um ser único, né? Quando a criança é pequena, a gente pode mexer em questões ali, mas tudo isso também conversando com o eu superior da criança, que tem essa também, né, Vivi? Sim. Então, é trazer essa realidade para a pessoa que veio buscar, né? Eu vou usar a mãe, porque as mães têm muito essa questão, às vezes, de ai, porque o meu filhinho de 20, 30 anos, né? Então, aí ela se olha em relação a isso, e se o filho quiser, ele vem para uma sessão também, tá? Então, pessoal, Vivi, eu queria. A gente deve ter em torno de uns 20 minutos, certo? Porque ele Eu caiu. agora eu fiquei confusa com o relógio, por isso que eu tô olhando para ele aqui. Porque como a Uhum, gente saiu da live, então começa a contar uma hora a partir do momento que a gente retornou, é isso? exato. Ah, então tá, a gente tem mais minutos, senão a gente teria assim 7 minutinhos só. Então tá bom. Então Uhum, tem mais ou menos uns tá. 20 aí pelas suas contas. Isso, tem mais ou menos. A gente voltou, se eu não me engano, era em torno de 8h15 quando você abriu. Tá. Então, né, um pouquinho menos talvez. Mas o que eu gostaria, se o pessoal topar e você também, da gente fazer uma meditação da Theta Healing. Uh, E aí, para as pessoas sentirem um pouquinho, né? Tem pessoas aqui que são a primeira vez, para sentirem um pouquinho essa energia da criação. Então, para quem nunca fez essa meditação, eu vou guiar vocês até chegar na energia da fonte criadora. E lá eu vou pedir a permissão para trazer alguns downloads, amor incondicional e algumas outras coisas que o Criador vai me falando aqui. Quem quiser receber essa energia, é só dizer sim. Mesmo que eu não ouça, eu estou conectada energeticamente com vocês, e aí o Criador vai trazer essas informações para quem sentir de falar sim, tá? Ninguém é obrigado, se não sentir, não tem problema, tá bom?
E Vivi, eu vou aproveitar e falar, porque depois o pessoal volta todo mundo bem, né, calminho ali. Zen, E né? quem quiser depois saber mais informações, eu estou super à disposição, tá? Vocês podem pegar o meu contato. A Vivi também, depois se sentir, pode colocar, né, para você a informação. E quem quiser aprender essa técnica, gente, que ela é super possível de ser aprendida e você começar a se curar, eu vou começar a ministrar os cursos online por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, teremos 2 turmas agora em maio e já uma marcada para junho. Então, quem quiser sentir o chamado, já tá aí, Sim, já pode aproveitar, tá bom? Então, a gente pode começar a meditação, Vivi? podemos. Estou em suas mãos. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui de fundo um sonzinho. Aí, vocês me falem se vocês conseguem ouvir, porque eu sempre gosto, sabe, Vivi? Dar uma relaxadinha. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os seus olhos e respirarem fundo por algumas vezes. E a cada respiração, você vai ficar mais e mais relaxado. A sua mente, ela vai desacelerando os pensamentos. E você vai indo bem profundamente, vai começar a se conectar com a energia do seu coração. Essa energia que é a sua potência, é a sua conexão com o seu mestre interior e com a fonte criadora. E a partir disso, você vai imaginar que lá do centro da Terra vem uma energia da Mãe Terra, de Gaia. E essa energia ela vem subindo por todas as camadas de rochas, cristais, minerais. Vem subindo, subindo, subindo e chega na sola dos seus pés, adentrando, subindo pelas suas pernas, passando pelo seu tronco e energizando todos os seus centros energéticos. E no topo da sua cabeça se forma uma linda bola de luz da sua cor predileta. Você entra nessa bola de luz e começa a subir. Você vai passar o teto da sua casa, além céu, além galáxia. E você vai subindo, 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 cruzando camadas de luzes claras, escuras e claras, e vai subindo cada vez mais rápido. Atravessa luzes douradas e agora cruza uma camada gelatinosa, como se fosse um imenso arco-íris. Você vai passar por todas essas cores e segue subindo, 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 subindo. Finalmente você chega na entrada de um portal de luz perolada, branca, branca, branca. Você entra, a sua bola de luz desmancha e você dissolve nessa energia de puro amor incondicional. Essa energia que é a fonte criadora. Essa energia que é você, centelha divina da criação. E aí você vai subindo cada vez mais alto, se misturando, se dissolvendo por completo
e sente que isso toma conta das suas células, átomos, moléculas, em todos os tempos, entretempos e dimensões que você possa existir. E desse lugar, eu peço a sua permissão para trazer amor incondicional para todo o seu ser. Quem quiser receber, basta dizer sim e sentir essa energia tomando conta de você. Você permite também que eu traga a consciência e a sensação mais elevada de que você já sabe que você é essa centelha divina da criação, que você se aceita, se ama e se respeita exatamente como você é. Te ensinar a sensação mais elevada do que é auto-amor, auto-respeito e auto-perdão. E que a partir de agora você escolhe liberar todas as mágoas, ressentimentos, raivas, sensações de falta de perdão, tudo que você já não precisa mais e trazer para suas células confiança, merecimento. E que você saiba também a sensação mais elevada do que é ser esse ser único e perfeito exatamente como você é. E que tudo isso seja preenchido de muito amor incondicional que te rodeia agora e que vai te preenchendo por completo com essa energia da criação. Porque agora você sabe que você é centelha divina, que você é amado, aceito pela energia do Criador, exatamente pelo ser que você é. Então agora, sentindo todos esses downloads, todo esse amor incondicional, vai se envolvendo cada vez mais nessa luz da criação. E sentindo que você é muito maior do que tem nesse corpo humano, que a sua essência é infinita e repleta de poder da criação. Então agora você vai imaginar nesse lugar que você está, que você recebe um enxágue, como se fosse uma cachoeira cristalina que transpassa todo o seu ser, limpando, transmutando, purificando qualquer mínimo resquício que porventura tenha ficado
E aí, plenamente banhado, você vai começar a fazer algumas respirações profundas e de forma consciente, trazendo toda essa nova energia para o seu aqui e agora. E aí, devagarinho, você vai mexer um pouco sua cabeça de um lado para o outro, mexendo os dedos da sua mão, recobrando a sua consciência corporal. E aí, respirando mais uma vez bem profundamente. E aí, eu quero saber se estão todos bem. Ah, tem muitos corações. Ei, ei. Aproveitar e mandar um beijo, desculpa, para toda a galera aí que entrou depois, né? O Alisson, a Bianca, o Jairo, meu sobrinho do coração. Ei. Obrigada aí, gratidão pelos elogios, meu amor. Gratidão, A pessoal. Lucy, a Carolina. E aí, pessoal, como é que foi a experiência de vocês? Conta aí pra gente. A Quem puder Neia, compartilhar é ótimo. A Neia é uma querida que tem me acompanhado aqui também. o Rafa te mandando aí coraçãozinho também. Ah, que linda! Essa pessoa que respondeu é a Conceição, do Espaço de Rap. Que bom, Conceição! A Adriana é minha irmã, tá também aqui me dando sempre um grande apoio. Gratidão, Dri. A Karen, beijinho pra Karen também. A Tati tá dizendo que tá relaxada. Que bom, Tati. Fico feliz em saber. E você É, tá. pessoal, Nós temos mais fale. quantos minutos aí, Cláudio? Você que está computando todo o Eu nosso acho que a tempo gente aí. deve, eu acho que a gente deve ter em torno de uns 5, 6 minutos. Então, pessoal, essa meditação ela é muito poderosa. Então, é a gente perceber, né, que a gente faz parte, a gente se conectar, a gente se relembrar dessa energia da fonte criadora. Eu tenho essa meditação gravada, então se alguém quiser, me manda uma mensagem, um direct, alguma coisa assim que eu possa encaminhar. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, né, eu estou à disposição, tá, Vivi? Se alguém te mandar alguma coisa também, tá? E é muito bom, né, poder compartilhar e a gente trazer essas informações para as pessoas, porque são acessíveis. Então, quanto mais pessoas souberem e se trabalharem, melhorarem a sua frequência energética, mais a gente está colaborando com o todo, né, com o planeta. Então, cuidem-se. É primeiro dentro. Aí, quando eu vou mudando dentro, consequentemente, eu vou refletindo para fora e fazendo a mudança dentro de casa, dentro do trabalho, né, no meu entorno. Então, gratidão imensa, Vivi, é um prazer ter essa oportunidade de trazer essas informações aqui. Você é uma querida, assim, uma pessoa que eu admiro muito. Eu que Então, uma agradeço de você honra. estar aqui com a gente nessa noite. E, Cláudio, então, para quem quiser se inscrever aí no o DNA básico, né? Que é esse que vai ter, que você vai disponibilizar online, Exato. Uhum. tá? E aí, como é que faz? O pessoal entra aí no seu canal, te manda um direct, como é que as pessoas fazem para se inscrever no seu curso? A pessoa pode me mandar um direct, ou então na minha página principal tem aquele linkzinho que a gente chama, né, o link da bio. A Sim. pessoa pode clicar ali também e automaticamente ela já fala comigo. Se você não achar, né, se alguém não achar esse link, me manda um direct
ou uma mensagem em algum dos meus posts, que daí eu chamo a pessoa no privado para conversar, para passar todos os detalhes. Se alguém também quiser a meditação, também tem esse link da meditação, ou me manda no direct ou em alguma mensagem e a gente vai se comunicando, tá bom? Então, muitos Então, downloads gente, foram feitos hoje, né? A gente tinha ó, nossa temática que era empoderamento, né? Que é mais empoderamento que até o criador, Cláudio. exato. Não, não tem mais, Vivi. Não tem É o mais. criador. E na aula VIP, vamos dizer assim, né? Através aí do Teta Healing, eu sou muito grata ao Teta Healing, porque assim, as transformações assim são assim cotidianas, eu posso dizer, porque aí você vai aprendendo cada vez mais, fazer mais downloads, você vai fazendo isso, você tá até almoçando fazendo download depois. Exato, é uma De crer. ferramenta que a gente usa no dia a dia, né, Vivi? Eu teve uma vez que eu descobri uma crença minha, e aí eu saí do lugar, era meia hora de carro, né? Durante no trajeto eu estava lá, trazendo ganhos, aprendizados, liberando, substituindo. Cheguei em casa, já estava feito. Então é uma ferramenta muito que eu assim amo de paixão. Eu tenho até uma técnica que eu criei, a técnica PAN, da percepção acelerada da mente, que ela tem sim, ela tem uma base do Theta Healing, e que Sim. eu assim eu tenho muita gratidão mesmo ao Teta, porque foi assim uma transformação muito profunda, que aconteceu e vem acontecendo até né, os treinamentos, as coisas aí que eu tenho feito, tudo tem aí o dedinho do Teta nas coisas, e a minha transformação foi maravilhosa. Então super, né, eu sou muito assim, eu super indico para vocês, porque realmente é uma coisa que mudou muito a minha vida. E eu agradeço muito, principalmente no Digging, viu, Clau? Assim, foi muito importante. E depois daquela conversa com o criador, realmente eu, assim, criei um treinamento que daqui 2 semanas está aí no ar. Olha só, tá vendo? É uma honra saber disso, né? Porque É o Reconexão. o... Você é o criador, olha só. E olha, foi o criador que Exato! escolheu o nome. Eu não escolhi nada, agora estou na mão de Deus. Então, e quando a gente está na mão do Criador, o que acaba acontecendo? A gente sai a gente não quer mais controlar tudo. Eu acho que esse é o grande barato de tudo isso, né, Clau? Porque o controle parece que é uma coisa muito boa, mas ele tem os seus reveses, né? Porque ele é um freio de mão para a realização das pessoas e a gente não tem consciência disso, né? A gente fica muito inconsciente sobre isso. Então, eu acho que quando a gente o Theta Healing, ele permite que a gente possa assim tirar essas travas, né? Essas coisas que controlar, não, tem forças aí que podem nos ajudar, para a gente ter mais clareza, para a gente entender mais o nosso caminho, entender mais a nossa missão de vida, tudo que a gente tem para oferecer e principalmente a nossa contribuição. A gente passa a contribuir com o mundo de uma maneira muito mais efetiva, de acordo com a nossa essência, né? E quando a gente, né, vai de encontro com a nossa essência, a gente vê que muitas camadinhas têm que sair, a gente tem que dar tchau, né? A gente tem que perdoar muita É. coisa, falar, vai com Deus. Mas eu agradeço muito. Desapegar dessas crenças para abrir espaço para o novo, né, Vivi? Exatamente, para o novo poder entrar, porque a gente teme, né, o novo, a transformação, porque a gente quer sempre, né, de novo, né, tá no controle, saber quais serão os resultados, porque nós temos metas, né? Então, Uhum. fica. Mas quando a gente tem esse diálogo mais próximo aí do Criador, a gente faz as coisas com muito mais leveza, muito mais tranquilidade. E eu, sim, sou muito grata, porque a cura do meu filho do câncer e tudo foi obras do Criador. Então, eu Exato. tenho muita gratidão e olha, eu agradeço muito, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui, as pessoas aí que te seguem. Um beijo muito no coração de vocês aí. Agradeço imensamente a tua presença aqui, Clau. Você está sempre convidada, sempre, ó, as portas aqui do meu canal estão sempre abertas para você, porque você é uma pessoa muito querida, tá bom? Se você quer se despedir Gratidão, do pessoal, Vivi. deixar um beijo para todo mundo, porque nós temos 5 segundos. Sim, com certeza. Gratidão